Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós já estamos celebrando o 6º domingo da Páscoa e celebramos com alegria, porque o Senhor, ao voltar para o Pai, ao avisar os discípulos, eu vou voltar para o Pai, deixou os apóstolos, os discípulos, desconcertados e desconsolados. Ele disse que não há o que temermos, não há por que ficarmos tristes, porque Ele volta ao Pai, mas nos enviará o defensor. Quem é este defensor? É aquele que Ele chama o Paráclito, o Espírito Santo, o advogado junto ao Pai, de modo que nós não ficamos órfãos, como Ele mesmo diz. Vou enviar-vos o Espírito da verdade, o Espírito Santo que o mundo não conhece, não é capaz de receber, não o vê. Por quê? Porque não ama a Deus. Toda esta semana, os evangelhos que nós proclamamos falavam das obras que o cristão deve fazer para poder chamar-se de cristão. Falavam também desta volta do Senhor Jesus ao Pai após a ressurreição. Falavam de que aquele que realmente é filho de Deus Pai faz obras dignas do Pai que tem. Falavam também de que Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus. E nós podemos viver esta intimidade da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se nós vivermos na nossa vida de acordo com os mandamentos do Pai. Hoje Jesus nos diz: se vocês observarem os mandamentos, os meus mandamentos, Ele diz, os mandamentos são do Pai, mas como tudo que é do Pai, é do Filho e é do Espírito Santo, Ele diz, os meus mandamentos. Se vocês observarem isso, vocês terão a verdadeira vida. Por isso nós ouvimos, como segunda leitura, a carta de São Pedro. São Pedro nos diz: vocês serão difamados como cristãos, se forem cristãos de verdade. O Evangelho de ontem nos dizia isso. Se vocês forem realmente meus seguidores, dizia Jesus, o mundo vai persegui-los, vai debochar, vai procurar matá-los, se vocês realmente forem meus seguidores. Aqui há uma diferença bem clara entre ser batizado e seguidor de Jesus e, portanto, verdadeiro cristão. Ainda ontem, na preparação para o batismo, daqueles que hoje vão receber o batismo, preparação de seus pais e padrinhos, falávamos isso. Não há como um cristão compactuar com o mundo. Não há. Porque o mundo, como diz Jesus, o perseguiu. O mundo significa tudo isso que aí está, que é contra Cristo, que é contra a sua igreja, que é contra os valores cristãos. Tudo aquilo que é, na linguagem de Papa João Paulo II, a cultura da morte. Nós podemos chamar também a cultura da escravidão. E São Pedro dizendo: saibam dar a razão da esperança da vossa fé. Qual é a nossa esperança? Cristo ressuscitou, voltou para o Pai e nos reservou um lugar. Se nós seguirmos seus mandamentos, nós tomaremos posse deste lugar, a vida eterna, ou o céu. E Jesus vai nos dizer: eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. Para quê? Para confirmar a nossa fé também, para que nós saibamos o que é que devemos acreditar, para que a igreja não se desvie. Se dependesse de nós, que aqui estamos, como estaria a igreja? Cada um examine a sua vida e veja. Se dependesse da massa imensa de cristãos batizados que não professam e não vivem a sua fé, como estaria a igreja? Graças a Deus, o que sustenta a igreja e que confirma a sua fé e que nos faz mantermos
que faz manter entre nós o Espírito de Jesus, os sacramentos, a vida espiritual, não somos nós, é o próprio Espírito Santo. Por isso, repito, São Pedro diz: estejam prontos para dar a razão da vossa esperança a todo aquele que vou-lo pedir. Por isso aqui na nossa paróquia, como em todas as paróquias do mundo, deveria existir. Nós temos aqui a catequese dos adultos. É certo que é uma vez só por mês, porque o padre não consegue atender a tudo, mas temos, na qual nós retomamos o estudo, na qual nós fazemos aquilo que se chama a atualização permanente ou a formação permanente. E muitos dizem: mas eu não preciso, eu já fiz catequese quando criança. Garanto que se perguntar quem é a Santíssima Trindade, não sabe dizer. Se perguntar qual é a razão da esperança do cristão, não sabe dizer. E se perguntar se por acaso reza e participa na sua comunidade todo domingo, vai dizer que não também. Esse já não é mais cristão, não basta o batismo. Isso é bem claro. É bem claro nos evangelhos que nos dizem: é necessário ser batizado e crer. Como é que eu vou crer se eu não sei no que crer? Como é que eu vou viver a fé se eu não vivo coisa nenhuma? Ainda ontem dizia aos pais e padrinhos: se todos aqueles que trouxeram suas crianças, seus filhos, para batizar aqui, cumprissem aquilo que prometem no dia do batismo, nossas igrejas estariam lotadas até as ruas em qualquer Santa Missa. As ruas inteiras estariam tomadas. Significa que não estamos cumprindo. Significa que não estamos vivendo na verdade. E o que diz o Evangelho de hoje? O mundo não quer o Espírito Santo, porque o mundo não quer a verdade. O mundo vive de tramóias, mutreta, corrupção. E não adianta apontarmos o dedo e dizer: são os políticos, são os outros. Somos nós também, que prometemos a Deus uma coisa e fazemos outra. E então nós nos refestelamos, nós nos atiramos na lama como os porcos e dizemos: está bom assim, com a falsa noção de que Deus perdoa tudo. Deus perdoa aqueles que se arrependem e querem mudar de vida. E então nós dizemos: está bem assim. E aí vemos uma procissão com 10, 20 mil pessoas e dizemos: está bem assim. Mas durante as semanas é uma dúzia, meia dúzia de pessoas nas igrejas. O que estão fazendo? Onde estão? Onde estão gastando o seu tempo? Nas coisas do mundo. E aí o mundo está em primeiro lugar. E aí os 10 mandamentos desse tipo de cristão começam assim: amar o mundo e as coisas do mundo sobre todas as coisas, e a Deus em último lugar. É tão triste que temos que recordar isso. Amar o mundo e as coisas do mundo em primeiro lugar e a Deus em último. Esse é o mandamento, o primeiro mandamento de muitos cristãos. E aí nós vamos inventando desculpas para deixar Deus em último lugar. E depois de tanto inventar desculpas, acontece aquilo que se diz: o mentiroso mente tanto que acredita na mentira. E ele acredita que está certo. E se o padre fala, o padre é o ruim. Pois eu vou continuar falando, até o último dia que tiver voz. O Senhor nos deu como primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo o demais é em último lugar. Tudo o demais é em último lugar. Para que nós realmente sejamos povo de Deus, e não povo do mundo e povo do demônio. E quantas vezes temos que recordar isso a nós mesmos? Temos que saber dar a razão de nossa esperança. Quantas vezes já ouvi cristãos conversando com não cristãos e dizem: ah, mas é tudo a mesma coisa. Tu pode acreditar no que tu não quiser e eu no que quiser, porque tudo leva a Deus. Esta é uma grande mentira plantada pelo diabo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Não há outro caminho para ir ao Pai.
nós temos que decidir, ou Jesus era um grande de um mentiroso, ou somos nós que somos. E aqui a gente toma a convicção daquilo que crê. E para isso é necessário reaprender muitas vezes, ou aprender pela primeira vez aquilo que nós não aprendemos no catecismo. Ter em nossa casa a palavra de Deus, a Bíblia, não lá para bonito numa estante, que de vez em quando a gente vai lá e espana para tirar o pó. Não para qualquer outra coisa, para ler em família, para rezar em família. Nós estamos no mês de maio e recordamos Nossa Senhora de Fátima, e que ela dizia muitas vezes, e diz em muitas aparições Nossa Senhora, como mãe, ela se preocupa conosco e ela diz: a destruição das famílias começou quando as famílias pararam de rezar juntas. É coisa de 40, 50 anos atrás, 60, se quiserem. As famílias rezavam juntas, as famílias tinham tempo. E ninguém achava desculpa de que as coisas estão corridas e não tem tempo. As coisas também eram corridas no passado. As famílias se reuniam alguns minutos, rezavam o terço ou o rosário, liam trechos da palavra de Deus, se alimentavam e tinham a presença de Deus em suas casas. E quanta maldade evitavam de entrar nas suas casas. Hoje, para ocupar as crianças, que na cultura moderna, contemporânea diz, elas incomodam, dá um tablet para ela, dá um celular, dá uma viagem para ela, que não fique aqui me incomodando. E depois não se espante se essas mesmas crianças roubarem seus pais, se virarem drogados, se virarem traficantes, se virarem corruptos, como tantos que temos aí, porque não receberam do pai e da mãe, da família, dos padrinhos, o amor. E não receberam ainda algo maior que o amor humano, que é a presença de Deus na sua vida. Recordo de uma criança que um dia chegou aqui e disse: eu gostaria de vir aqui todo domingo, mas meus pais não vão à igreja nenhuma. Ele vinha com uma vizinha. Meus pais não vêm. E eu pedi para vir, e a mamãe disse que não, porque daí ela vai ter que acordar cedo e fazer o café para mim. E perguntei: tu foste batizado? Fui. Onde está o compromisso desses pais? Onde está o compromisso de cristão? E então nós vamos vendo que se o mundo está do jeito que está, não é por culpa dos outros, é por culpa nossa, porque nós somos a maioria. O Brasil estufa o peito e diz: somos o país com o maior número de cristãos. E eu digo: somos o país com o maior número de pagãos. Pagãos que foram batizados. E então nós temos que retomar a sinceridade e a verdade na nossa vida. Sermos homens, mulheres retos, que dizem uma coisa e fazem aquilo. Aí, queridos irmãos e irmãs, diz Jesus, aí o Espírito Santo pode habitar na verdade. O Espírito Santo não habita na mentira, não habita no pecado. Ele habita na verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Este é o chamado, a ordem de Jesus para nós. Vivermos na verdade, para que o Espírito Santo, Espírito da verdade, possa ser acolhido entre nós, viver entre nós, nos fortificar, nos dar a verdadeira fé e o verdadeiro amor a Deus. Peçamos ao Senhor nesta Santa Missa esta graça e este grande dom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.